O que é síndrome alcoólica fetal? A síndrome alcoólica fetal, como o nome diz, é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem em decorrência do consumo de bebida alcoólica pela grávida. Quer dizer, o consumo de álcool durante a gravidez estabelece uma situação de risco para o feto. Então, as consequências que constituem a síndrome, né, clínica, ocorre de uma forma variável, de intensidade variável, mas com as descrições que foram feitas em outros países, isso principalmente dos anos 60 para cá, começou a aumentar em muita publicação dessas consequências do álcool durante a gravidez. A bebida alcoólica pela mulher grávida, ela não se daria de forma preocupante se não fosse o feto, porque o álcool absorvido pelo sangue penetra diretamente no organismo e atravessa a placenta, atingindo o feto. Ora, o feto está em desenvolvimento, então a bebida alcoólica, né, o álcool etílico, etanol, ele é tóxico para qualquer célula. E a gente sente isso nas embriaguez, nas bebedeiras e quando se consome álcool. Agora imagina isso no feto. Como o álcool é uma substância muito simples, a molécula são 2 carbonos, atravessa a placenta, entra no organismo do feto, que está em desenvolvimento, e aí imagina as consequências. Então, malformações do cérebro, do sistema nervoso, do coração, do rim, essas malformações são as consequências imediatas do álcool sobre a criança intraútero. E isso lesa a sequelas graves, depende também da intensidade, da frequência e do período da gravidez, mas definitivas. Então, isso do ponto de vista epidemiológico é uma questão bastante preocupante, em que essas consequências ocorrem de maneira muito prevalente, quer dizer, ela é muito mais frequente que a síndrome de Down. Agora, qual país que tem o maior consumo, que é registrado o maior consumo de álcool pelas mulheres, principalmente grávidas? Então, isso é o hábito do beber, é um hábito difundido na civilização, historicamente conhecido, em vários lugares. Então, os países que têm maior consumo de álcool têm maior risco. Geralmente, os países hoje, no leste europeu, eles têm um consumo de álcool e, sem uma infraestrutura médica de prevenção, de conhecimento, tornam-se os países de maior risco, além dos países que não têm muito essa noção. Então nós podemos dizer que os países do leste europeu, os países na América Latina, os países africanos onde o consumo de álcool é muito elevado, tem uma frequência muito maior. Por exemplo, na França e nos Estados Unidos, tem uma frequência porque o consumo de bebida é muito grande e aí as grávidas, jovens mulheres grávidas consomem, a incidência é significativa. Agora o Brasil tem uma incidência um pouco maior, porquanto que, além do hábito de beber, e por jovens, o aumento do consumo de álcool que a gente tem observado nas 2 últimas décadas é muito grande, então nós temos uma incidência preocupante. Podemos dizer que a cada hora no Brasil nasçam 3 casos, 3 ou mais crianças com síndrome alcoólica fetal. Esse tema, explicações sobre a síndrome alcoólica fetal, é levado para as escolas a nível municipal, estadual e também federal? Não, é exatamente isso que nos traz aqui e nos move durante mais de 15 anos trabalhando com esse projeto que começou conosco na UFRJ, mas trazendo experiências que são experiências de trabalho sério na Europa, principalmente na França, e nos Estados Unidos e Canadá, onde há muitos anos, mais de 20 anos, há uma pressão muito grande da saúde pública trabalhar com a prevenção da síndrome alcoólica, porque ela é prevenível. Né? Como é a prevenção? Como é feita a prevenção? A prevenção, por exemplo, é como você falou, exatamente. É o conhecimento, a informação, a divulgação e conscientização. Então, aqui em Teresópolis, ao criar essa lei,
né, que já está criada em Teresópolis, mas precisa ser implementada com todos os atores. É de autoria do Dr. Antônio Francisco, primeiro secretário. E uma lei importantíssima, e onde já muitos municípios no Rio de Janeiro nós tivemos a oportunidade, como Petrópolis, como São João de Meriti, Macaé, Rio de Janeiro, quer dizer, vários municípios. Então ainda não faz parte esse movimento de uma campanha ou de uma iniciativa mais abrangente. São alguns outros municípios que estão fazendo. Então, isso é a forma principal de prevenção. É informar, educar, conscientizar. Agora, isso é preciso ser feito partindo de alguma entidade governal, de governo, porquanto que as universidades, na formação de médico, aí eu falo como professor de medicina da UFRJ, e aqui na FES eu fiquei 20 anos como titular de neurologia. Nós não temos... Só é neurologista, não é isso? Nós não temos esse tema incluído no currículo de formação de médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, de uma situação dessa tão prevalente. Quer dizer, a primeira causa de deficiência cognitiva na infância não genética é a síndrome alcoólica fetal. Agora, é importante também salientar que a Cruz Vermelha Brasileira tem dado total apoio na divulgação e na conscientização da síndrome alcoólica fetal. Isso é importante frisar, porquanto que uma entidade como a Cruz Vermelha, de alcance mundial, uma chancela importante, como outras entidades, por exemplo, o Rotary também, mas a Cruz Vermelha nós estamos lá na coordenação de educação e saúde pelo fato dela ter uma capilaridade e estar dando apoio a uma questão de saúde pública. Então, quanto mais atores tiver, principalmente as autoridades públicas ou instituições públicas, né, envolvida com essa questão, melhor será para poder atingir a meta de redução. Porquanto que o Brasil, sem dúvida, tem na síndrome alcoólica fetal, trazendo o problema de deficiência cognitiva, distúrbio escolar, perturbação da performance escolar, né, má formações, baixa estatura, deficiência mental, tem na síndrome alcoólica fetal o primeiro fator, a primeira causa dessas consequências que atingem nossas crianças. E aí, por isso, que há necessidade que essa questão seja enganjada pela uma Cruz Vermelha, pelos municípios, pelos governos, pela secretaria. Então, é o que ocorre na França e ocorre nos Estados Unidos, que eu tomo sempre como exemplo, pelo fato de serem países em que trata essa questão como um problema de saúde pública. E o Brasil ainda não está fazendo isso, embora, considerando os 15 anos que nós estamos trabalhando com isso, já tenha dado grandes avanços. Eu estou indo, por exemplo, semana que vem, para um congresso nacional sobre questões de álcool e droga. E este congresso, então, vamos falar de novo sobre essa questão, porquanto amanhã, dia 9 de setembro, é considerado o Dia Mundial de Prevenção da Síndrome alcoólica fetal. Agora, como é que o senhor vê essa iniciativa da Câmara Municipal de Teresópolis, através do presidente Maurício Lopes, do primeiro secretário, o doutor Antônio Francisco, que é médico como o senhor, e também dos outros vereadores que aprovaram essa lei, esse projeto de lei que foi transformado em lei, e amanhã estaremos comemorando o Dia Municipal da Síndrome Alcoólica. É uma iniciativa que outras câmaras deverão tomar também no estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida, isso eu parabenizo e me sinto até honrado por estar participando dessa iniciativa pioneira no Legislativo, né? E na cidade de Teresópolis, onde eu fiquei como professor da FES 20 anos, mas estar aqui com um colega que abraçam essa ideia, né? Eu acho que é um momento também, uma oportunidade muito significativa de Teresópolis estar dando esse passo, porque possivelmente essa lei em Teresópolis envolve também como benefício os municípios em volta. Então deve ter uma população muito grande que pode ser beneficiada por essa lei. Então essa iniciativa é da mais alta relevância, mais alta importância enquanto saúde pública. Porquanto que a partir da lei é o que eu espero, e por isso eu estou aqui, né? Eu acho que a gente vendo... Pode falar uma palestra na parte da tarde no Salão Nobre. No
o salão não, mas a partir tendo essa lei, quer dizer, tendo a infraestrutura legal e a prefeitura também interagindo com a Câmara, com a proposta legal, com o embasamento legal, de colocar em prática as ações. Quer dizer, as ações são movimentos estratégicos que nós podemos fazer, como faz em outros países, e a gente traz colegas da França, dos Estados Unidos ou de Portugal para fazer esses eventos aqui com a gente, no sentido de que a Prefeitura ou a Secretaria de Saúde, quer dizer, os atores possam desenvolver projetos para fazer isso. E aí eu estou envolvido com essa proposta para que Teresópolis tenha como meta a diminuição da incidência da síndrome alcoólica fetal na sua comunidade, na sua população. Mas isso precisa da ação do Executivo, aí eu estou à disposição para isso. Muito obrigado.